Quando os pássaros voam para o sul. Eu acabei de terminar de ler esse livro e eu não quis esperar nem o que eu tô sentindo para vir gravar esse vídeo. Esse livro, ele veio na assinatura da tag Inéditos do mês de dezembro. Foi o último livro de 2025 e eu não tinha lido ainda. Eu já tinha uma ideia qual era o tema desse livro, mas eu não tinha lido. E eu comecei a ler em janeiro e ele me fez sentir algumas emoções que estavam ficando guardadas, diante de alguns fatos recentes que eu vou compartilhar com vocês. E foi um livro de difícil leitura para mim, mas eu não queria deixar o que eu estou sentindo agora passar para vir gravar esse vídeo. Eu só fiz prender o cabelo e vim aqui gravar do jeito que eu estava aqui em casa na hora que eu concluí o livro, há alguns minutos atrás. Esse livro, ele fala, ele descreve os últimos dias, meses da vida de um senhor. Ele traz a perspectiva do envelhecimento, da velhice, na pessoa que está envelhecendo e que está vivendo os seus últimos meses e dias de vida. Foi uma história que, desde a primeira página, mexeu muito comigo, porque recentemente eu perdi a minha avó e eu vivi presencialmente os últimos momentos. Eu presenciei, eu estava com ela nos últimos momentos de vida dela. E não só isso, a minha avó foi uma pessoa, minha avó materna, a quem eu tô me referindo nesse vídeo, ela foi uma pessoa muito presente na minha vida. Ela foi a minha primeira mãe, assim, entre aspas, porque minha mãe, quando eu nasci, a minha mãe trabalhava, e o meu primeiro aninho todo eu estive na casa dos meus avós, e a minha infância inteira foi na casa da minha avó materna, que inclusive tem o mesmo nome meu. Eu, na verdade, eu tenho o nome dela. Eu, a minha mãe e a minha avó, nós temos o mesmo nome, Jadma. E eu vivi a minha vida inteira na casa da minha avó, é, passar dormir, o domingo, o dia de domingo era ir para a igreja e almoçar na casa da minha avó, e passar a tarde na casa da minha avó, assistir Faustão e só ir embora quando estava no meio do Fantástico. Então eu vivi a minha vida inteira intensamente, muito presente na casa da minha avó. Ela foi assim, ela e o meu avô, por parte de mãe, foram pessoas muito presentes na minha vida ao longo da minha vida inteira. Então eu vi o processo de envelhecimento da minha avó. Eu não enxerguei nesse olhar do livro, né? A gente não enxerga. Principalmente quando a gente é criança, adolescente, eu não enxerguei da forma que esse livro fala, da forma que esse livro retrata. E acompanhar a história, o nome do senhor que descreve a sua trajetória dos seus últimos meses de vida é o B.O. Ele fala muito da perspectiva do que ele sente e de como ele se vê assim limitado, né? Como o envelhecimento traz limitações que a gente já sabe, que a gente tem uma ideia, mas é diferente quando se vive, né? Então, a cada página que eu lia desse livro, eu pensava e eu vi muitas das cenas que eu li aqui no livro, eu acompanhei na realidade com a minha avó, acontecendo com a minha avó. É, tem algumas partes aqui do livro que o Bó, ele fala assim, né, que o filho dele comprava um monte de comida que ele costumava gostar. Ele fala muito sobre um doce que tinha nata e ele gostava muito na vida dele, ele gostava. E aí chega um momento no seu período de velhice que ele fala que aquela nata não tem gosto de nada, que não tinha o mesmo sabor. E ele não gostava, né? Mas mesmo assim o filho continuava comprando.
E eu vivi isso em alguns momentos que minha avó sempre foi uma pessoa que gostava muito de comer. Gente, minha avó era muito gulosa. Ela comia escondido e dizia: "Comi nada, come neta, hoje eu não comi nada. Tô aqui com fome, tomei só um café com biscoito", você acredita? Ela fazia assim, oh meu Deus, sendo que ela tinha, às vezes, comido um panetone. Tem um vídeo aqui no meu celular, minha avó deitada assim, comendo um panetone. Eu nem sei se esse vídeo vai ao ar, porque é são muitas emoções, né, quando se fala desse assunto. E tem um vídeo aqui, minha avó deitada assim, comendo panetone, e eu ficava pensando: "Meu Deus, minha avó era esse tipo de pessoa, gulosinha". E quando minha avó foi, assim, envelhecendo e chegando em um determinado período da vida, ela foi perdendo, assim, o paladar de fato, né, aquela coisa do tudo que ela gostava muito de comer, a minha mãe e a minha tia, que cuidaram muito dela, assim, nesses últimos anos de vida, fazia para ela. E eu ficava assim, às vezes, eu: "Meu Deus, minha avó ama comer isso". E às vezes eu ia almoçar, né, com ela, jantar, e eu ficava assim: "Ela não queria comer". "Não, minha neta", ela me chamava de Quequinha, né, é o apelido que minha família me chama, é uma outra história, mas ela falava: "Não, não quero não, essa comida tá sem gosto". Eu ficava assim olhando e eu não entendia, eu falava: "Gente, minha avó sempre gostou de comer, porque ela não quer comer?". E quando o Bo fala isso aqui no livro, eu fiquei assim extremamente emocionada, extremamente reflexiva, extremamente pensativa. Meu Deus, será que minha avó sentia isso? E a gente não sabe, né? Mas é, é algo que não tem como se descrever, se expressar. Mas quando eu li esse livro, eu enxerguei assim diversos momentos é, da velhice da minha avó. Aqueles momentos, por exemplo, que ela minha avó sempre gostou de sair, minha avó era uma pessoa, assim, rueira, inclusive algumas vezes eu fui com ela. Ela comprava 1000 coisas, ela queria fazer cortina, ela queria fazer vestido, ela queria fazer um monte de coisa, minha avó. Eu tive que puxar. Minha avó era vaidosa, gostava de se arrumar, gostava de comprar as coisas dela. E algo que, assim, eu vi que hoje, parando para pensar, que doeu muito para minha avó, foi a perda dessa liberdade. A perda do direito dela ter a autonomia e a independência de ir para onde ela quisesse. Isso é algo natural da velhice, mas só quem vive sente. Eu não posso falar do lugar da pessoa que sente, eu posso falar do lugar da pessoa que viu, que presenciou, né. Então, assim, ela começou com uma dor no joelho, aí não conseguia mais passar muito tempo na rua, então ela fazia coisas mais rápidas, saía e voltava. Não conseguia mais comprar as quantidades de coisas que ela gostava de comprar. Aí ela ficava pedindo para mim, para as pessoas assim, falava: "Ah, minha neta, se eu te mandar o dinheiro, você compra uma bolsa para mim assim? Ô, minha neta, você compra uma sandália para mim assim? Gostei dessa sandália, compra uma dessa para mim". Então isso, quando eu penso e lembro, é muito a marca disso, né, da perda da autonomia que ela tinha de falar: "Vou ali fazer o que que eu quiser". E ele traz aqui no livro essa visão que a gente não tem, né, a gente fica assim: "Ai, só quer gastar, comprar", enfim. Ele não fala sobre compras não, né, ele fala sobre a perda dessa liberdade, dessa autonomia que ele tinha de sair. E aqui na história, ele perde a autonomia de cuidar do próprio cachorro. Ele tem um cachorro que se chama Sixten, e esse cachorro é a companhia dele, né, ele mora sozinho. A esposa dele, ela teve demência, ela teve Alzheimer, né, eu acredito, não fala esse nome no livro, mas, assim, é uma doença que a pessoa vai esquecendo, né, e estava bem avançada, então ela precisou ir para uma clínica, né, e para uma casa de repouso. Então ele mora com esse cachorro é a companhia dele. Depois, ao longo da leitura, eu percebi que ele é bem velhinho, tipo uns 90 anos. E ele perde a autonomia de, por exemplo, sair para passear com o cachorro dele. Essa tarefa que a gente considera algo simples para ele era, assim, extremamente cansativa. E, enfim, as pessoas que estavam ao redor dele viam aquilo como, meu Deus, uma situação perigosa, porque ele pode sair, o cachorro pode puxar, pode cair, ele não consegue dar conta, ele se cansa. Então,
Essa é a visão de quem tá de fora, né? Nossa, de não, tá sendo um peso para ele cuidar desse cachorro. Ele não aguenta cuidar desse cachorro. Sair com esse cachorro não tem condições. Chegou a fase de tirar esse cachorro dele. Mas a visão dele era outra, sabe? Era aquela assim, eu tô perdendo o meu companheiro porque eu não dou conta de fazer algo simples como colocar uma comida, como levar ele para passear, para ele fazer xixi, para ele fazer cocô. E não, minha avó não viveu isso, né, de um animal de estimação necessariamente, mas ela viveu perdas da liberdade e de fazer escolhas do que ela queria para a vida dela e que todo mundo, né, todos os idosos, acho que passam por isso e que a gente não consegue enxergar quão doloroso é para essas pessoas viverem essas perdas. Não é só a idade, não é só as doenças, né? As comorbidades que a velhice acaba trazendo, mas assim, essas perdas simples, né? Que a gente não consegue mensurar o quão sofridas é para quem está vivendo. E aí eu fui lendo cada vez mais. Eu demorei muito para ler esse livro. Demorei muito, porque a cada página que eu lia, que eu via algo assim marcante, que me lembrava algo da minha avó, eu tinha que parar. Eu parava assim, não, não, não. Mexia muito comigo. E foi muito importante para mim, apesar de ter sido meio doloroso, relembrar alguns momentos da minha avó, assim. É, claro que tem a saudade. Hoje a gente vai trazendo muito pela ideia da saudade, mas sempre é doloroso. A gente aprende a lidar com esse vazio, né? Quem já perdeu alguém muito importante sabe que a dor sempre existe, mas a gente vai aprendendo a lidar, entende que é uma saudade. Mas para mim foi muito importante ler e entender, porque outras pessoas vão envelhecer, mais próximas a mim, eu vou envelhecer e a gente ter essa visão de que pequenas perdas e a forma mesmo, né, da pessoa enxergar o mundo vai mudando, que a gente precisa ter paciência, empatia, compaixão, mais do que a gente já tem. Porque quando é uma pessoa que a gente ama, normalmente a gente tem essa empatia, tem essa compaixão, mas às vezes a gente não entende o ponto de vista de quem está vivendo. E foi muito importante para mim ler. Eu fico feliz de ter conseguido concluir a leitura. Eu falo assim, eu leio muitos livros emocionantes, eu leio vários romances, não escondo aqui, histórias bonitinhas, mas sendo sincera, eu não lembro de ler um livro de ficção, um romance que me fizesse, não sei nem se eu chamo de romance, né, mas um livro que me fizesse chorar de verdade, concluindo a leitura. É, eu não vou dar spoiler do final, mas o final desse livro me lembra muito, muito o que eu vivi com a minha avó. Muito assim. E eu não poderia não deixar de gravar esse vídeo. Não poderia deixar de gravar esse vídeo e recomendar muito essa leitura. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas ler sobre esse tema, eu sei que é algo que mexe muito com a gente, mas eu acho muito relevante todo mundo ter a perspectiva do que é o envelhecimento por quem estar envelhecendo, não na nossa perspectiva de gente novinha, de pessoas com os músculos fortes que conseguem levantar da cadeira e pegar a sua água, que conseguem ir no banheiro e fazer xixi, mas a perspectiva de quem está vivendo a velhice já com muitas limitações. E a forma que essas pessoas que estão vivendo enxergam as coisas é diferente. Eu penso hoje que não será fácil para mim viver esse processo. Isso é algo que assim mexe muito comigo. Sabe, pensar, meu Deus, como é que eu vou envelhecer e ficar dependente de alguém? Por isso que eu sou muitas vezes chamada de a louca da academia, porque eu só penso, eu quero envelhecer, capaz de levantar a minha cadeira, capaz de fazer meu xixi, capaz de fazer minhas coisas. Eu só penso isso, eu preciso envelhecer com saúde. Então eu sou aquela louca que todos os dias quer acordar e ir para academia. E esse é um assunto que mexe comigo na perspectiva de ver o outro, minha mãe, a minha avó,
assim, as pessoas envelhecendo, as pessoas que eu amo envelhecendo e também em relação a mim, como eu enxergo isso, né? E como, o que é que eu posso fazer para minimizar os impactos que a que o envelhecimento, né, que é natural, gente, eu sei que é muito natural, mas assim, numa questão, numa perspectiva de saúde mesmo, de do que eu posso fazer para minimizar, problemas de saúde e de limitações no meu envelhecimento. Estou aqui abrindo meu coração com um tema extremamente frágil para mim e acredito que para muitas pessoas. Tem gente que não liga, né? Mas eu acho um tema frágil. Mas eu não queria deixar passar o que eu estou sentindo nesse momento que eu concluí esse livro, de vir gravar esse vídeo e compartilhar. Eu espero que eu tenha inspirado vocês de forma positiva a pensar no seu processo de envelhecimento com saúde, se cuidando, a também buscar enxergar o outro lado da moeda, e incentivá-los a ler esse livro. Vale muito a pena. Vale muito a pena, apesar é porque eu acho que a gente é atravessado pelo livro a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Então, para mim, esse livro ele foi avassalador. Para você talvez não seja, mas eu ainda assim recomendo que você leia. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, comente se você já leu, se você se interessou em ler, o que é que você pensa sobre o envelhecimento, ou se você acompanhou algo assim, como eu acompanhei da minha avó. Fique à vontade. Um beijo e até a próxima.